declaramos como iniciada a reunião desta tarde abençoada do dia 26 de setembro de 2021, data em que nós estamos celebrando de forma virtual os 45 anos da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, que se dará efetivamente no dia 30/9. Um rápido histórico, prezados irmãos, prezadas irmãs, tarefeiros, tarefeiras, frequentadores e simpatizantes da nossa casa. No dia 14 de setembro, há poucos dias atrás, realizávamos uma reunião de consulta espiritual para os frequentadores da fraternidade, a nossa RCE. Ocasião em que o nosso querido mentor, Irmão Glaucus, solicitou-nos que providenciássemos uma reunião, mesmo que de forma virtual, para que a palavra da espiritualidade pudesse ser transmitida neste ano significativo para a nossa instituição, pela comemoração dos seus 45 anos. Então, hoje, nesta tarde, nós estamos realizando o pedido, a solicitação do nosso querido mentor, ocasião em que, dentro de alguns minutos, certamente nós teremos a oportunidade de ouvir a mensagem bondosa dos queridos irmãos espirituais. Mas antes, nós também atendendo a uma solicitação na mesma RCE, do nosso irmão Glaucus, vamos ouvir, através do nosso irmão Marcelo Orsini, um comentário que falará sobre a obra e trajetória do nosso irmão Enio Wendling durante esses 45 anos da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus. E nesta ocasião, nesta oportunidade, eu gostaria também de estender a todos aqueles que, de certa forma, contribuem e também contribuirão para que essa instituição possa cumprir a sua missão. Então, na representação do nosso querido Enio, nós estendemos a todos os tarefeiros e tarefeiras que militam, muitos, desde o início da instituição, de forma assídua, constante, responsável, para que a tarefa possa ser realizada conforme a programação feita no plano espiritual. Então, Marcelo, a palavra está contigo, e que nós possamos, então, fazer essa homenagem ao nosso querido irmão Enio. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja em todos nós. Nós gostaríamos de manifestar nossa alegria de poder estar participando deste momento, que é um momento de retomada, como disse o irmão Amar, a pedido do irmão Glaucus, e não gostaríamos de deixar de cumprimentar todos os irmãos que estão aqui presentes no campo espiritual, que vieram acompanhar as cerimônias, aqueles que estão ligados ao nosso querido irmão Enio, aqueles que foram beneficiados pelo nosso irmão Enio e aqueles que vieram para conhecer a respeito da sua mediunidade e o que o nosso irmão Enio fez ao longo de sua vida com ela. Claro que o nosso tempo é breve, mas nós vamos tentar dar uma noção
do motivo de ser tão importante para nós e para a espiritualidade adentrarmos este assunto. Gostaríamos de adiantar que nós que estamos com a palavra não possuímos nada que nos destaque ou que nos ligue ao Enio mais do que qualquer outro irmão ou irmã, esteja ele ou ela presente nas dependências da FEIG, acompanhando pela internet ou no campo espiritual da nossa instituição espírita. De fato, nós compreendemos que, provavelmente, 1000 vozes gostariam de estar aqui no nosso lugar, poderiam estar aqui no nosso lugar, falando, porque o que não falta nesse mundo são os admiradores do nosso irmão Enio. Enquanto ele esteve encarnado entre nós, ele foi o sustentáculo desta casa, referência maior para médiuns, dirigentes, tarefeiros e frequentadores. E como espírito, ele assumiu de imediato o compromisso de continuar na lida, no trabalho com Jesus, ao lado do nosso irmão Glacos, em favor das atividades fraternistas desta casa de amor e dos seus participantes. Tornou-se, na verdade, para nós uma figura paterna. De certo, nem todos os que nos ouvem, se encontram em condição de compreender por que nós usamos para o Enio os termos referência e modelo, mas é justamente por isso que nós precisamos trazer esse assunto à baila, porque se faz necessário conhecer a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações como homem, como trabalhador, como pai dedicado e especialmente como médium a serviço de Jesus. Tivesse sido ele apenas o fundador da casa, nos limitaríamos ao marco histórico. Se tão somente recordássemos as milhares de vezes em que ele assistiu o irmão Glacos na psicografia, ou a tantos outros espíritos na psicofonia, seus inúmeros relatos espirituais, quando ele nos apresentava as nuances do campo espiritual de nossa casa, ou o incontável número de pessoas que o receberam em casa para o passe fraterno, ainda assim não seria suficiente para justificar esses termos usados, modelo e referência, porque ainda seria indispensável conhecer as etapas da sua última encarnação e todos os percalços associados a ela, os constrangimentos pelos quais ele passou na sua infância, devido à precocidade do despertar da sua mediunidade de efeitos físicos e à natural carência do apoio familiar pelo desconhecimento do processo. A juventude, que foi cerceada por inúmeras responsabilidades familiares, por enfermidades graves como tuberculose, vitiligo, por ter acatado os encargos inerentes ao mediunismo com Jesus, no caminho orientado inicialmente por seu primeiro dirigente mediúnico, severo, exigente, o respeitável cooperador da seara espírita, um dos fundadores do Grupo Sheila, Jair Soares. Na vida adulta, podemos citar que foi necessária a formação da família, esposa, filhos, e a intensificação do trabalho voluntário na seara espírita, a sua participação incansável em dezenas de viagens para auxiliar a propagação do movimento da fraternidade no interior mineiro e fora do estado, ao atuar como médium de efeitos físicos, as novas responsabilidades com a cofundação da nossa Fraternidade Espírita Irmão Glacos, em 1976,
ao lado do nosso irmão Adiraldo Vieira. E na maturidade, ao enfrentar inúmeras enfermidades graves, sem, entretanto, deixar de atuar continuamente como auxiliar do nosso irmão Glacos, até quando lhe foi possível. As nossas palavras são modestas, muito resumidas devido ao tempo, mas vêm destacar que não existem vitórias sem lutas e nem conquistas marcantes sem sacrifícios. A despeito de tudo isso, Enio jamais deixou de cumprir as tarefas sob sua responsabilidade por motivo fútil. Quantas vezes saiu de casa com enxaqueca ou com dores nas costas por cuidar pessoalmente da sua esposa, Dona Augusta, em sua enfermidade, para poder estar aqui na psicografia com o irmão Glacos. Porque foi médium que se dispôs ao trabalho com Jesus, obscurecendo com humildade a sua própria personalidade, para que resplandecessem os frutos do trabalho da espiritualidade. Ele foi detentor de uma mediunidade limpa, pura, sem desvirtuamento ou deturpações. Foi o mais legítimo intérprete da palavra dos Espíritos. Por isso, os mentores desta casa lhe são extremamente gratos e, como disse o irmão Eric Wagner, foi o fiel disseminador da mediunidade genuína. Fosse ele um médium de caráter duvidoso, de interesses escusos, jamais conseguiria levar adiante a sua missão. Ao contrário, Enio praticou mediunidade de sucesso em termos espirituais. Nós outros podemos e devemos enaltecer e principalmente respeitar este notável homem e o seu mediumato, que é a missão mediúnica, e o modo como ele se portou perante ela. De nossa parte, nós temos procurado divulgar em palestras e entrevistas a vida e a missão desse nosso pai, deste nosso querido médium, sempre que possível, com indicação e apoio de seus inúmeros admiradores. Mas percebemos claramente o quanto é importante que outros irmãos e irmãs façam o mesmo, se apresentem para isso, para que divulguem a vida de Enio Wendling dentro e fora desta casa. A biografia de Enio Wendling, que foi transformada neste livro, que tem o nosso nome na capa, mas é preciso não confundir, porque, na verdade, se trata de um pedido do nosso irmão Glacos. Ele, como disse o irmão Omar, orientou muitas coisas nas reuniões de consultas espirituais, e uma delas foi a elaboração de um livro. Nós apenas participamos de um grupo de pesquisadores, mas quem escreveu o livro foi o próprio Enio, contando a sua vida para nós. Dessa forma, o irmão Glacos espera, entendemos nós, que o livro ou essa obra seja lida, estudada, divulgada por todos que amamos esta casa, porque é a casa do Enio, e esta será uma ação que certamente irá ajudar a nossa caminhada na direção do nosso aperfeiçoamento moral. A despeito de haver em nosso meio espírita tantos médiuns respeitáveis, considerando-se os padrões da prática mediúnica com Jesus, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Wagner Paixão, para citarmos alguns, o nome Enio deve ter usualmente destaque especial e menção obrigatória nas palestras e cursos da nossa Casa de Glacos, porque estamos certos de que esse é um anseio da espiritualidade. Nós não podemos descuidar da divulgação da vida e da obra de Enio Wendling e salientar como ele lidou com os dons que ele recebeu, com a sua faculdade mediúnica, sempre a serviço de Jesus, nos bons e não tão bons momentos de sua vida. Gostaríamos de reler o registro da reunião
de convívio espiritual do terceiro domingo do dia 19 de fevereiro de 2017, um ano após a sua desencarnação, quando o irmão Palminha, aqui manifestando, se dirigiu a todos nós e disse assim: precisamos falar um pouco mais do nosso irmão Enio para os que estão chegando, para que entendam o contexto. Os irmãos devem se organizar para isto. Espírito que se compromissou com o nosso irmão Glacos e contribuiu com os recursos de que dispunha e nos ofertou, através da mediunidade com Jesus, belas páginas, mas também se sacrificou à família e à saúde para também se doar aos mais necessitados. Ainda hoje nós teremos a oportunidade de falar um pouco mais sobre o Enio na reunião pública desta casa, reunião virtual às 19h30, que vai ser transmitida pelo canal YouTube da FEIG Oficial. O nosso coração encontra-se muito feliz por podermos participar dessas comemorações dos 45 anos da existência da Casa de Glacos, construídos com dedicação, com amor pelos espíritos e pelos encarnados. Então, tomamos a liberdade para convidar a todos os que nos ouvem para que acompanhem as ações e os esforços de nossa instituição nas celebrações dessa data tão festiva para nós e para os nossos queridos mentores. E deixamos aqui o nosso agradecimento ao irmão Glacos por ter nos concedido essa oportunidade. Muita paz a todos. Esses momentos de união mesmo pela internet, ele estabelece uma conexão entre nós e o plano dos espíritos, onde estão os nossos benfeitores espirituais, onde estão aqueles amigos que frequentam os nossos lares, que acompanham as nossas reencarnações. Então, quando nós estamos vinculados ao trabalho no bem, nós participamos dessa grande corrente. E esse momento, o momento de oração, o momento de falarmos sobre temas elevados, como é este que nos propuseram, significa para nós esse tesouro para nossas almas. E hoje estamos comemorando 45 anos da Fraternidade Espírita Irmão Glacos, através desta reunião. Nós já tivemos um evento presencial na nossa casa, com transmissão também pelo canal FEIG Oficial, pelo canal aí do YouTube, no qual nós tivemos, depois de muitos meses, né, com a paralisação da casa pela pandemia, nós tivemos a oportunidade de ouvir, através da psicofonia dos médiuns, os espíritos mentores da casa. Não tem como nós abordarmos o tema Fraternidade Espírita Irmão Glacos sem falarmos de Enio Wendling, ou Enio Wendling. Por quê? Porque foi por causa dele que nós tivemos conhecimento da existência do Espírito Glacos, e a fundação da nossa casa se baseou nele e no outro companheiro, o nosso querido Adiraldo Vieira, que juntos decidiram por esse novo caminho, né? O Enio, que já era médium de outra instituição. Nós vamos explicar um pouco mais a respeito disso aqui, dentro do tempo que a gente tem, mas gostaríamos de salientar que, para nós que somos da casa, para os irmãos que estão nos ouvindo, que são da casa, que conhecem o Enio, a palavra fica sendo mais receptiva, porque nós já conhecemos. Para os irmãos que desconhecem a casa e desconhecem o médium Enio, uma oportunidade para travar esse contato, porque nos parece que nós não devemos simplesmente aceitar que é bom só porque outras pessoas gostam. É preciso que a gente conheça por si também. É preciso que a gente procure saber. Então,
aqueles que procuram a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus para se vincularem a tarefas voluntárias na casa, especialmente no período quando estava tudo funcionando, e aqueles que procuraram a casa para conseguir a palavra amiga de um espírito, um receituário mediúnico, ou encontrar uma literatura, um livro que o auxiliaria, disponível na livraria ou na biblioteca, e tantas outras tarefas mediúnicas, tarefas de cunho social, campanha do quilo, distribuição de sopa. São muitas atividades, né, que a nossa casa tem, inclusive colégio, na nossa fundação. Mas, para que isso tudo seja mais palpável, por que nós exaltamos tanto essa casa, o seu trabalho, é preciso que a gente conheça um pouco a história de como tudo isso aconteceu. E realmente tem que passar pelo Enio Wendling, ou Wendling. A gente fala assim porque ele tem um sobrenome alemão. A pronúncia correta seria Wendling. E nós somos mineiros, né? A gente fala Wendling, fica mais fácil. E era a forma como a gente se dirigia a ele. Mas nós sabemos que existe um grande número de pessoas com imenso carinho pelo Enio, e mesmo entre aqueles que só o conheceram superficialmente, nós sabemos que ele transmitia tão boas vibrações, que ele era uma pessoa tão amorosa, tão bondosa, que realmente ele congregava, ele era como um sol ali, a gente orbitando em torno da sua figura naquela casa. E um dos tópicos importantes no estudo da doutrina espírita é justamente o estudo da mediunidade, das suas nuances, das suas possibilidades, da função da mediunidade, por que existem médiuns, a sua aplicabilidade, porque a mediunidade pode ser usada para o bem ou para o mal. Essa que é a verdade, né? Então, o que mais importa é quando a mediunidade é usada para um fim útil, para o bem das pessoas. Nós costumamos a isso denominar mediunidade com Jesus, que é a mediunidade para o bem. E esse modelo de mediunidade, ele só pode ser conhecido e compreendido quando nós observamos a conduta pessoal e a prática adotada pelo médium, que possui a faculdade mediúnica. Então, sem isso, é apenas uma qualificação, mas observando a vida dos médiuns, como, por exemplo, é o caso que nós observamos do Chico Xavier, Divaldo Franco, para citar esses que são nomes, vamos dizer, conhecidos em todo o país, nós temos aí exemplos de pessoas de conduta moral ilibada, que se dedicaram ao trabalho com os espíritos sem interesse pessoal, apenas para ajudar os semelhantes. E é justamente o caso do nosso irmão Enio, que não tem assim um nome de impacto nacional. Mas isso não importa. O que importa é que nós sejamos aqueles que procuremos conhecer a sua vida e passemos a fazer ali, né, boca a boca, a divulgação a respeito da história desse grande homem, desse espírito maravilhoso, desse grande médium. Na verdade, Enio, ele nasceu em São Paulo, no dia 24 de maio de 1925, em São Bernardo do Campo. Desencarnou 90 anos depois, próximo agora, no dia 17 de janeiro de 2016. Então tem pouco tempo que o seu Enio nos deixou. Mas há espíritos que reencarnam com missões às vezes nobres, às vezes difíceis de serem realizadas, mas o seu cumprimento está sujeito ao livre-arbítrio, né, de cada um. No caso do Enio, foi isso que aconteceu. A sua biografia, que nós redigimos, né, mostra claramente em todas as etapas da sua vida quais foram as suas escolhas, e especialmente na seara mediúnica. Porque apesar de o Enio ter nascido em São Paulo, ele veio para a nossa Minas Gerais
muito novo ainda, veio criança, porque o pai dele trabalhava para a empresa Light Rio, depois trabalhava para uma outra empresa no campo das ferrovias, e isso ele viajava muito e acabou caindo aqui nas Minas Gerais, e o Enio, depois de passar por algumas cidades, veio para Belo Horizonte. Claro que nós não queremos ficar fornecendo detalhes que os irmãos podem encontrar na biografia intitulada Enio Wendling pela Vereda Mediúnica. Mas gostaríamos de dar, assim, algumas noções a respeito do Enio como médium, né? Por que ele é considerado uma pessoa tão especial. O nosso irmão Adiraldo Vieira, que com ele fundou a Fraternidade Espírita Irmão Glacos, costumava dizer e frisar que o Enio era um médium completo, que ele possuía todos os atributos mediúnicos. Vidência, psicografia, audiência, psicofonia, premonitórios. Só não tinha psicopictografia, que seria o desenho, né, pela mediunidade. Pelo menos nós não tivemos conhecimento disso, apesar de que o Enio desenhava muito bem. Então isso mostra para nós que foi um espírito que trouxe uma carga de recurso mediúnico muito grande, muito qualificado. Esses recursos foram sendo como aquela casca, a cebola, né, que a gente descasca, foram saindo as camadas e aos poucos foram aparecendo os recursos todos que o Enio possuía, ele pôde trazer para nós e colocou-os realmente em prática de forma muito espetacular. No dia que o Enio desencarnou, esse dia 17 de janeiro de 2016, o irmão Glacos, ele deixou o seguinte recado: sigam o exemplo deste homem, dedicado, amoroso, responsável e, acima de tudo, disciplinado. E na mesma data, o espírito Eric Wagner, também um dos mentores da nossa casa, disse assim: recepcionamos, se referindo a receber o espírito do Enio no campo espiritual, recepcionamos mais um trabalhador e o mais importante, completista. Completista é um adjetivo, né? É uma designação que o espírito André Luiz trouxe para nós na obra Missionários da Luz, psicografia do Francisco Cândido Xavier. E o completista significa o título que designa raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Então o Enio é como se ele entrou na reencarnação e saiu com nota 10. O que ele tinha que fazer, ele fez, cumpriu a sua missão plenamente, saiu com êxito do planeta Terra. E aí nós pensamos, né, que realmente ninguém alcança o topo da montanha de um salto. É preciso ir subindo aos poucos, passar pelas dificuldades, superar os obstáculos. Então, por isso, falar e lembrar do Enio não chega a ser opção para nós da Casa de Glacos. Não é alternativa, é uma obrigação. Nós precisamos realmente ler, estudar a vida dele e comentar, propagar, não apenas entre os médiuns da casa, mas com todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer. Nós não vamos aqui ficar apenas exaltando os atributos mediúnicos do Enio. Nós queremos atravessar essa vereda mediúnica com ele, junto com os irmãos que estão nos ouvindo, ressaltando algumas etapas da sua vida que vão clarear para nós esse caminho. Ora, a infância do Enio. O Enio teve uma disciplina com um rigor paterno de educação alemã, porque Nicolau, que era seu pai, era neto de alemães. Então ele era um homem extremamente rigoroso, disciplinado, horário para comer, para dormir, para apagar as luzes da casa. O Enio não teve privilégios, ele tinha 12 irmãos, ele foi o 7º filho, né? Eram 13 filhos, 10 homens e 3 mulheres. O Enio não pôde dormir em quarto separado na casa dos pais, ele tinha que dividir quarto com os filhos homens. O que aconteceu que o trouxe para o campo do espiritismo?
é que aos 12 anos de idade despontou nesse menino, na criança Enio, a mediunidade conhecida como mediunidade de efeitos físicos. O que são os efeitos físicos? São ruídos, luzes e movimentação de objetos que qualquer pessoa percebe, não apenas médium vidente. Era provocado pelo Enio, pelo seu ectoplasma. Para quem gosta da explicação, há muitos livros que expõem esse fenômeno, a ectoplasmia e como isso interage com o campo material. Então o Enio passou a ter não apenas essas ocorrências. Imagina uma criança de 12 anos que não está sabendo de nada ainda da vida e de repente começa a acontecer barulho nos quartos, a cama levitando, porta de guarda-roupa abrindo sozinha, caindo roupas. De repente, ele vê uma criança lá no quarto dele, corre lá para contar para a mãe e para a tia que estava lá, a querida tia Alzira, que era muito cara ao seu coração, sempre falou muito dela, e ele descreve para elas: olha, eu vi uma menina no meu quarto assim, assim, assado. Aí a tia Alzira reconhece a criança como uma parente, era uma criança falecida, né? E aí o pessoal manda rezar a missa, e o Enio vai à igreja e vê a menina lá na igreja, também novamente, ele muito assustado, e o pessoal começa a falar que ela estava no purgatório. O Enio: não, ela não está no purgatório, ela está aqui, eu estou vendo essa Maria Luísa. Então esses fenômenos começaram a acontecer à profusão. Foi chamado padre para fazer exorcismo na casa dele, porque era como se fosse um menino endemoniado, porque a família não entendia o que estava acontecendo, a família era católica. Junto a esse padre também ocorreu outros fenômenos, eu não queria ficar relatando aqui, porque senão vou tirar, né, fazer o chamado spoiler e tirar a graça da leitura do livro. Mas o Enio passou por esses episódios, inclusive na sua juventude, episódio de premonição. Ele teve premonição, ele estava num bonde em Belo Horizonte, que o bonde ia sair do trilho, que aí realmente aconteceu. E ele era uma criança como uma criança, vamos dizer, saudável. Traquinas, adorava fazer peraltices, né? E ao mesmo tempo ele ouvia espíritos falando para ele. Às vezes ele pegava uma pedra para quebrar uma vidraça, ele ouvia o espírito falar: joga a pedra. Porque nem sempre ele estava ouvindo um espírito bom, ele estava ouvindo outros espíritos que estavam querendo perturbá-lo. E ele chamava isso de: a voz falou para mim, a assombração falou para mim. Não sabia como é que era, né? Os fenômenos estavam incomodando, e até que um belo dia, um do seu tio, da sua mãe, melhor dizendo, ele disse para a mãe do Enio: olha, leva ele ali no centro espírita que tem aqui perto. Era o Centro Oriente, eles moravam lá próximos ao Centro Oriente. E assim aconteceu. A primeira vez que o Enio se dirigiu a um centro espírita, levado, puxado pela orelha, pela mãe, ele e um irmão, um dos irmãos. Isso aconteceu em 1937, ele tinha 12 anos de idade. Ele adentrou lá o centro espírita com um olhar muito crítico, porque não havia um modelo de trabalho dentro dos centros espíritas, das casas espíritas, era muito improviso. Então, naquela época, eles separavam homens de mulheres no auditório, por exemplo. Mantinham, sei lá, ambientes assim muito iluminados para dar o passe. Os espíritos, ao longo do tempo que o Enio passou a frequentar lá com a mãe, começaram a falar para o Enio que tinha que mudar isso, tinha que mudar aquilo. E o Enio teve a oportunidade de repassar essas mensagens que ele passou a receber. Isso, naturalmente, ele um pouco mais velho. Ele comentava com os líderes da casa e muitos se sentiam incomodados, né? O que esse jovem está falando para a gente aqui? Como se ele soubesse mais do que nós. Mas eram os espíritos que estavam se comunicando através dele. E isso já começou a causar também angústia e conflito para o menino, né? Para o jovem Enio. E o Enio passou por problemas, assim, enfermidades de saúde
muito graves. Ele estava trabalhando aos 16 anos numa loja que era muito conhecida em Belo Horizonte, o Mundo Colegial. Ele fazia entregas de bicicleta para ajudar o pai em casa, né, financeiramente. Disse que ele andou tomando muita chuva, usava uma galocha meio furada, sei lá. A história é mais ou menos assim. Ficava com os pés muito molhados e acabou adquirindo uma tuberculose. Isso em 1941. Em 1943, ele foi curado da tuberculose pelo espírito que hoje está no receituário do Glaxo, o Dr. Floriano. É um episódio maravilhoso, esse episódio da cura da tuberculose do Enio. E o Enio lembra, ele falava o tanto que ele cuspia sangue, o tanto que ele sentia dores, não é? Mas eu acho que o fato mais marcante foi quando o Enio fez 19 anos, estava já com 19 anos, em 1944, quando houve dentro do quarto dele a materialização do espírito Glacus. E a descrição que ele faz é uma descrição tão amorosa, tão apaixonante, ele contando o diálogo que o espírito Glacus faz para ele, que o Glacus se materializou de forma luminosa a ponto de um irmão dele, que estava próximo, depois que acabou tudo, perguntou que luz que foi essa que estava iluminando tudo aqui. O irmão não entendeu, o Enio falou para ele, não vou nem te explicar. Foi o Glacus que apareceu, revelou para ele que eles eram amigos desde outras eras. O livro também traz a descrição do que aconteceu no passado do Enio entre ele e o Glacus. E, de uma certa forma, o Glacus como que o preveniu, o convidou para trabalhar junto com ele. E assim o Enio fez, porque em 1945, no ano seguinte, o Jair Soares, que foi o fundador do grupo de fraternidade Irmã Ló, o marido da Elvira Soares, a Irmã Ló, o Jair Soares foi o primeiro dirigente mediúnico do Enio, era uma pessoa muito severa, ajudou a disciplinar o Enio na mediunidade. Então, em 45, Jair convidou o Enio para trabalhar, desenvolver a mediunidade na própria residência do Jair, porque era o que se fazia antigamente, não existia ainda a disponibilidade das casas espíritas para esse tipo de atividade. Então, foi inovadora desenvolver mediunidade de efeitos físicos, receituário mediúnico. Aí o Glacus começou a se manifestar pelas mãos do Enio e passou a se tornar mais conhecido. Então a história do Enio vem desde essa época, em que havia o Centro-Oriente, onde ele começou a frequentar, e a casa do Jair Soares passou a se chamar, a partir de 1948, eles intitularam lá de Grupo da Fraternidade Irmã Sheila. E passou alguns anos, em 1952, eles fundiram o Centro-Oriente com o Grupo Sheila, e aí virou Grupo Sheila e o Centro-Oriente se tornou lá um departamento do Grupo Sheila, né? O Centro-Oriente, departamento do Grupo Sheila. Em 1948, o Enio teve um trauma familiar, né? Desencarnou um irmão dele mais velho, muito querido, o Eston, morreu afogado na Lagoa da Pampulha. O Enio teve premonição, tentou prevenir o seu irmão, mas não teve jeito. Então isso trouxe para ele uma dor, assim, uma coisa pesada na sua vida. E o Enio foi uma das pessoas, ou para não dizer a pessoa, que ajudou os policiais a localizarem o corpo do irmão, porque pela mediunidade ele percebeu onde estava e indicou o local para o resgate do corpo do irmão. Então ele passou por tudo isso. Nós estamos querendo mostrar que a infância, a juventude do Enio não foi fácil, ele tinha que trabalhar para ajudar os pais, ele tinha que passar por essas enfermidades todas. Ele, quando adentrou a educação mediúnica, foi com um dirigente severo. E ele teve de conviver, inclusive, com o desejo do Jair Soares e do grupo lá, o grupo de pessoas, dos dirigentes lá do Grupo Sheila, que era na residência do Jair ainda, criaram o movimento da fraternidade para abrir casas espíritas em todos os lugares, e viajava muito para o interior mineiro
para fora do estado também. O Enio participava como médium de efeitos físicos. Ele, num certo período, ele não era o médium principal, porque ele estava ainda no desenvolvimento. O Fábio Machado foi o principal médium, mas por um período muito curto. Depois que o Fábio se ausentou, aí o Enio deslanchou nessas suas atividades, né? E aí, aos poucos, esse trabalho lá na casa do Jair trouxe por aproximação os espíritos alemães que nós conhecemos, Joseph Kleber, a irmã Sheila, o Eric Wagner, o Fritz Schein. Isso está tudo no livro, tudo na pesquisa que nós fizemos, vem todas essas descrições. E é muito legal acompanhar essa história toda, né? Inclusive para a gente perceber que nessas viagens do Enio tentaram fazer, como a gente costuma dizer, arapuca para ele, né? Tentar provar que era tudo falso aquilo que ele estava fazendo. Então, muitas vezes, ele tinha que participar de reuniões com pés e mãos atadas, ou o pessoal jogava maisena no chão para ver se tudo escuro, se ele ia sair caminhando. Então, ele sofreu essas humilhações. Tentaram convencê-lo uma vez a participar de um grupo em São Paulo como médium exclusivo e remunerado. Ele ia ser muito bem remunerado. Ele nem esperou para ouvir direito a proposta e se afastou de lá imediatamente, porque ele já tinha o sentido do compromisso dele com Jesus, né, com a espiritualidade. Claro que o Enio também passou por momentos de desânimo, de vamos dizer, de impaciência. E tem um episódio, inclusive, que ele se encontra com o Chico Xavier em Pedro Leopoldo e o Chico conversa com ele e mostra para o Enio a própria condição que ele tinha com o chefe dele lá do escritório, onde o Chico Xavier trabalhava na fazenda. E o Chico fala para ele: Enio, você tem que continuar, você e seus irmãos aí, vocês têm que continuar na mediunidade com Jesus. E em 1954, o Enio se casou, né? Uma lição de muita renúncia e abnegação, assumir uma família no momento que ele estava com tantas atividades em desenvolvimento, né? E uma coisa que é interessante é que há um momento que o Enio estava reclamando muito, reclamando, estava muito pesado as coisas para ele. Aí os espíritos esclareceram, falaram: olha, Enio, antes de você encarnar, você tinha duas opções: ou contrair lepra ou assumir o compromisso mediúnico. Então, você que escolheu antes de reencarnar o compromisso mediúnico. Ou seja, às vezes nós, irmãos e irmãs, nós não entendemos, né, esse peso que recai sobre nós em nossas vidas, mas a gente desconhece os meandros da sabedoria divina, o nosso passado espiritual. Por que essas dificuldades surgem de repente? Não é para nos aborrecer, é para nos dar a oportunidade de corrigir erros do passado, não é? Então, tudo isso veio sendo trazido pelo Enio. Ele tornou-se um médium respeitável, já estava trabalhando no receituário mediúnico no Grupo Sheila, quando estava já lá junto com o Centro Oriente. E foi assim até 1975, por aí. Aí passou a ter a intuição que era necessário fazer um trabalho diferente. E em 1976, ele agradeceu a casa que o acolheu tanto tempo, e junto com o Adiraldo Vieira, que foi o nosso primeiro presidente, fundaram a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, que não tinha sede própria. Ela foi para uma casa que emprestou, vamos dizer assim, o seu espaço num dia da semana que não era utilizado pela própria casa. E ali, então, foi fundada a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, tendo a sua primeira reunião pública no dia 30 de setembro de 1976, na Rua Gonçalves Chaves, número 32, no Centro Espírita Amor e Caridade. Só que o Enio atraiu muitas pessoas para essa casa, já o conheciam. Então ele não estava chamando ninguém, as pessoas queriam continuar, né, sendo atendidas pelo receituário, acompanhando o nosso irmão Enio. E aí foram agrupando muitos tarefeiros, muitos cooperadores. A coisa chegou num ponto que não tinha mais como continuar
com aquele único dia lá nessa casa emprestada, aí os encarnados começaram a ficar assim, e agora, como é que nós vamos fazer? Foi então que o Erich Wagner deu o seguinte argumento: vocês são um punhado de gente, unam-se e construam a sua própria sede. Pelo que a gente tem de relato, que não é da nossa experiência, não é da nossa época, mas nós conhecemos pessoas que estavam lá, que ouviram essa recomendação e que participaram de tudo, foi como uma injeção, né, de fortificante na veia. Aquilo colocou todo mundo naquele pique de ajudar, de arrecadar e tal. E foi assim que, depois de percalços que aconteceram, que nós não vamos entrar nos detalhes aqui, a sede própria, onde se encontra no bairro Padre Eustáquio, foi inaugurada em 1984 e em 1986 foi cedido para a nossa casa o terreno da nossa fundação, foi doado, sendo que de 88 a 92 foi construído todos aqueles prédios lá para abrigar, né, o que seria ali colégio e várias outras atividades que estavam previstas pela espiritualidade. Nas atividades do Enio na nossa casa, depois que ele iniciou em 1976 e depois na nossa sede própria, o Enio se envolveu, continuou, né, com o receituário mediúnico com o irmão Glacos. Ele fazia uma coisa que era muito amada pelas pessoas, os relatos espirituais, porque logo depois do período da psicografia, que eram as terças e quintas, ele tomava a palavra, né, o dirigente passava para ele o microfone e ele contava o que estava acontecendo no campo espiritual da nossa casa. Porque enquanto o corpo dele estava psicografando, o irmão Glacos estava guiando a mão dele pelo comando do pensamento, o espírito do Enio se desdobrava e ele tinha liberdade. E ele era levado pelo espírito Calimério para diversas salas. Então ele contava, encontrei com fulano, as curas que ele via, os processos que estavam acontecendo, as coisas que estavam ocorrendo no auditório. E isso propuseram para ele que fosse escrito e que fosse memorizado, né? Fosse digitado. E assim surgiu o nosso jornal, o Jornal Evangelho e Ação. Então o Enio contribuiu também para a existência do Jornal Evangelho e Ação, que é um veículo de comunicação espetacular da nossa casa espírita, muito útil, né, para os frequentadores, para aqueles que desejam aprender sobre espiritismo e tal. Então, o Enio passou a sua existência fazendo todo esse trabalho, mas com enfermidades complexas. Ele teve enfermidades respiratórias, cardíacas, e isso nunca fez com que ele refreasse as suas ações, as suas atividades como médium. Na verdade, ele ficou na psicografia até ele não dar mais conta de se locomover, e para a nossa casa ele precisava às vezes ser amparado para poder se locomover. Mas sabemos, porque ficamos sabendo depois pelos próprios relatos dos espíritos, que ele estava muito, muito, muito ativo no campo espiritual, ou seja, apesar de que ele, como encarnado, ele tinha as limitações do corpo físico, em desdobramento, o Enio tinha entrevista com médiuns, ele estava atuando livremente, né, ajudando a direcionar a nossa casa no campo mediúnico que cabe ao nosso mentor Glacos, verdadeiro auxiliar do nosso mentor Glacos, né? E vejam bem, no dia da desencarnação do Enio, disse, né, foi relatado que a desencarnação do Enio foi feita numa data que ele mais ou menos, como diz o outro, pediu para os espíritos, planejou que fosse naquele dia, porque ele se dirigiu, era um domingo, e ele se dirigiu em espírito, junto com o irmão Glacos e com os demais espíritos, ao terceiro domingo nosso, a reunião de convívio espiritual. Ele não falou diretamente já na psicofonia, mas através dos demais espíritos, né, que lá estiveram, deixaram várias homenagens para ele, relataram o que aconteceu com ele. Tudo isso, gente, está nessa obra intitulada Enio Wendling, pela vereda mediúnica. O Zé Grosso disse: cada um de vocês encarnados procurem se
se espelhar em nosso irmão Enio. Então, as manifestações que nós temos sobre ele é que o Enio precisa ser analisado como médium e como a sua diversidade mediúnica, mas com a lisura com que ele se comportou, com que ele conduziu a sua mediunidade. A lealdade e confiança, né, que os espíritos depositam nele, o respeito com que ele lidou com a mediunidade, faz com que os espíritos usem-no como um instrumento perfeito e de grande confiabilidade para a palavra que vem do mais alto. Então, Enio foi um homem extremamente humilde para reconhecer que tudo é aprendizado e que, mesmo sendo médium já desenvolvido, ele estava sempre procurando aprender cada vez mais, ouvir mais as pessoas, reconhecia que podia errar, ou seja, por ele nós aprendemos que o aprendizado é constante. Era um homem dócil. Quando qualquer pessoa lhe chamava atenção a respeito de alguma coisa, ele sempre reagia com docilidade, extremamente disciplinado, poucas vezes ele tirou férias na vida. Com a família, ele só tirou férias depois que os filhos estavam todos casados, para se ter uma ideia, por relato dos próprios filhos. Um homem perseverante, né, que desde jovem já comparecia às reuniões do Centro-Oriente e mesmo doente ele ia amparado, contrariando as preocupações do pai dele, quando ele ainda estava lá com a tuberculose. Era um homem que teve crises de enxaqueca, depois já mais adiante, quando ele estava casado, ele recebia coquetel de injeção na veia, que era aplicado por um tio, e que inclusive brincava com ele. Se estivesse na Umbanda, isso não ia acontecer, brincava com ele, né? Você está no Espiritismo, mas se fosse na Umbanda... Mas ele se tratava e corria para a fraternidade, corria para o Glax para participar do receituário mediúnico. E o Enio era um estudioso, ele estudava muito. Dizem que ele estudava às vezes até 3 horas da manhã, ele gostava de ficar lendo sobre geografia, história, política do Brasil, do mundo, e ele citava tudo com precisão. Realmente os relatos do Enio, principalmente para números, eram minuciosos. Ele era excelente com datas e nunca parou de estudar a doutrina espírita. Então isso vem mostrar que o médium, como nós dissemos, ele não chega de um salto numa mediunidade perfeita. Ele vai, aos poucos, condicionando o seu espírito e o seu corpo para que haja a limpeza, a pureza no canal de comunicação, com o mínimo de animismo, para que a comunicação seja legítima e bem veiculada pelos bons espíritos, né? Um homem com amor no coração, com uma conduta moral absolutamente reta e que nos ensinou que o exercício da mediunidade é feito ao longo da vida, que tem que ser sempre exercida uma disciplina muito séria para tratar com isso, né? Com o campo da mediunidade, e que sempre vai haver espíritos que vão tentar nos desestimular, retardar a nossa marcha, nos convencer a que a gente abandone o nosso compromisso. E por isso, meus irmãos, é que o Enio ensinou que é necessário ter constância na educação e no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento pessoal, moral, educacional. É preciso fazer isso constantemente. É preciso estudar rotineiramente. É preciso que a gente se aplique às tarefas voluntárias, porque é no exercício da caridade é que nós realmente nos fortalecemos. E quanto maiores os obstáculos surgirem, maiores devem ser os esforços para a nossa permanência e para a nossa perseverança. Não faltarmos, né, as tarefas, as reuniões, as coisas da nossa obrigação, na verdade, qualquer que seja ela, não deixar de cumprir as nossas obrigações e priorizar sempre as coisas com Jesus. Jamais desanimar e sempre procurar fazer o máximo. Então, assim, com muita brevidade, nós falamos um pouco a respeito das características do Enio e da motivação que nós temos na construção da nossa casa. Para quem não conhece, o livro é este aqui, ó, Enio Wendling, Pela Vereda Mediúnica. A livraria da nossa casa tem disponível e também devemos aproveitar para anunciar
que provavelmente até o final do mês de setembro, não, setembro já estamos terminando, final do mês de outubro, nós devemos ter já disponível uma versão digital que nós vamos anunciar, ou seja, para aqueles que gostam de fazer a leitura usando aparelhos eletrônicos. Nós estamos providenciando isso. Então, meus irmãos, esta é a nossa leitura, a leitura que nos aproxima do nosso irmão Glacos, que vai nos fazer conhecer a casa, a causa e o nosso benfeitor. Um livro rico de imagens, de casos, de fenômenos mediúnicos, de materializações para aqueles que gostam, né, desse tipo de assunto. Todas essas etapas que nós descrevemos assim muito brevemente, citando vários personagens do nosso espiritismo mineiro aqui, temos certeza que todos iremos lucrar e o irmão Glacos vai ficar muito feliz em saber que está já havendo mais disseminadores da figura de Enio Wendling e do seu trabalho. Nós vamos encerrar, porque nos pediram para terminar um pouco mais cedo hoje, desejando a todos muita paz em nossos lares, muito trabalho, muita paciência com tudo e que Jesus nos abençoe e fortaleça.